Sputnik V. Esse é o nome da vacina russa que a Anvisa negou na segunda-feira por unanimidade o registro para uso emergencial aqui no Brasil. E a polêmica dessa semana foi se a culpa pela negativa foi da Anvisa, foi da União Química, foi do Instituto Gamaleya ou foi do Bolsonaro. E aí, você acha o quê? De quem foi a culpa? Comenta aqui pra mim. Assiste o vídeo até o final que eu vou te mostrar de quem é a culpa pela negativa do registro na Anvisa. Vem comigo. Olha só, todos os dados que eu vou falar aqui, eu vou falar com base no relatório que foi apresentado pela Anvisa na segunda-feira, no momento da votação em que eles apresentaram as justificativas por que não aprovar o uso emergencial dessa vacina, tá bom? Então isso aqui eu não tô tirando nada da minha cabeça, é tudo do relatório da Anvisa. Bem, como eu já disse, a polêmica dessa semana foi de quem é a culpa pela negativa do registro da Sputnik V para uso emergencial aqui no Brasil. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria dizer que a Anvisa é uma das maiores agências regulatórias do mundo. Ela está num grupo das top 10, digamos assim, das melhores agências reguladoras do mundo. A gente tem diversas entre elas. CDC americano, a EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeia, a gente tem a Anvisa e diversas outras que estão, a agência japonesa e diversas outras que estão nesse grupo das 10 maiores e mais respeitadas agências regulatórias de medicamentos e drogas e comidas no mundo, tá bom? Quando uma farmacêutica ou um instituto pede o registro para uso emergencial de algum medicamento ou uma vacina, ela tem que apresentar dados completos à Anvisa. Muita gente ficou em dúvida em relação àquele estudo que foi publicado na revista The Lancet falando da eficácia da vacina Sputnik V. Se esse estudo serviria ou não de base para que a Anvisa pudesse ou não autorizar o uso emergencial aqui no Brasil dessa vacina. É importante a gente dizer que quando a Anvisa solicita dados para autorizar ou não o registro de algum medicamento ou alguma vacina, ela pede muito mais do que um estudo científico. Um estudo científico, ele tem no máximo 3.500 a 5.000 palavras. Num estudo bem detalhado, para a autorização da Anvisa, a gente tem muito mais do que isso. A Anvisa pode, além disso, solicitar planilhas, dados dos participantes, para que ela mesma, a Anvisa, refaça os cálculos daquela pesquisa do Instituto, por exemplo, no caso aqui a gente está falando do Instituto Gamaleya, que é o produtor da Sputnik V, ela pode solicitar esses dados para que ela faça o cálculo novamente, para ver se teve algum erro. Como nós somos humanos e utilizamos computadores, pode haver um erro de interpretação e no final esse estudo ter dado uma diferença. Então a Anvisa solicita esses dados para que ela possa refazer esses dados e para que ela possa analisar e falar para nós se essa vacina ou se esse medicamento é seguro ou não para o uso humano. Um outro detalhe é que a Anvisa não olha só para a parte da ciência em relação à autorização de produtos. Ela olha também para o produto em si. O que significa isso? Significa que ela vai olhar as condições de produção desse medicamento ou dessa vacina. Significa que ela vai olhar se as fábricas atendem às boas práticas de fabricação. Significa que ela vai olhar a qualidade de todos os produtos. Por exemplo, em um lote de vacinas de 2 milhões, 3 milhões de vacina, todas as doses têm que ser a mesma coisa. Ela tem que garantir que uma dose não seja diferente de outra dose que está no mesmo lote. Então a Anvisa, além da parte científica, ela tem que olhar para a parte de produção, a parte do produto final. E qual foi o grande problema que a Anvisa encontrou nas vacinas Sputnik V? Quando a União Química e o Instituto Gamaleya solicitaram o uso emergencial da vacina, uma comissão formada por cientistas e servidores da Anvisa se deslocaram até a Rússia para visitar as fábricas onde essa vacina era produzida. Lá são 7 fábricas que iriam produzir as vacinas que iriam ser transportadas para o Brasil. Não só as vacinas, mas também o IFA, que é o insumo farmacêutico ativo. E o que aconteceu com essa comissão quando ela chegou lá na Rússia para fazer essa fiscalização? Essa comissão foi impedida de entrar em todas as 7 fábricas aonde iriam ser produzidas a Sputnik V. Ela só pôde entrar em 3 dessas fábricas e mesmo assim foi restrita a algumas áreas. Portanto, eles não visitaram todas as instalações e nem todos os locais aonde era necessário que houvesse uma fiscalização por parte da Anvisa.
E por que eles não puderam visitar essas fábricas? O Instituto Gamaleya disse que eles não poderiam entrar em alguns setores das fábricas porque uma parte dessas fábricas eram do governo russo. E o governo russo, todo mundo sabe, que trata suas instalações com muito segredo. Se a gente fizer uma relação entre a vacina Covaxin, que foi também negado o uso emergencial, e a Sputnik V, a gente vai ver que existe uma diferença entre as duas negativas da Anvisa. Em uma das negativas, que foi a da Covaxin, a Anvisa foi até as fábricas na Índia, visitou essas fábricas e constatou que essas vacinas da Covaxin não tinha as especificações de qualidade que a Anvisa preconiza para que essas vacinas fossem utilizadas aqui nos brasileiros, tá? No caso da Sputnik V, da Sputnik V, elas foram lá e foram impedidas de fazer essa fiscalização. Daí a diferença das duas negativas. Um outro problema que a Anvisa constatou na Sputnik V é que a Sputnik V usa uma tecnologia que chama vetor viral. Quando a gente pega de forma bem simplificada, que a gente pega o material genético do coronavírus e injeta em um adenovírus, para que ele faça o transporte desse material genético para dentro das nossas células e assim gere a resposta imunológica. E qual que foi o problema dessa tecnologia na vacina da Sputnik V? Esse vetor viral, que é o adenovírus, ele estava se replicando, ou seja, em todos os lotes analisados pela Anvisa, esse adenovírus estava se replicando, o que pode gerar a doença. Veja bem, eu não estou dizendo que esse adenovírus vai causar a Covid-19 nas pessoas que tomarem a vacina. Eu estou dizendo que ela pode causar a doença caso esse vírus se replique no organismo da pessoa. Isso não significa que esse adenovírus vai causar a doença na pessoa, tá bom? Constatados esses problemas de análise, o que a Anvisa solicitou? A Anvisa solicitou para o Instituto Gamaleya e para a União Química que eles complementassem alguns dados. Tá bom, já que esse vírus, adenovírus, está se replicando, se ele se replica, ele causa a doença? Ele pode causar ou não a doença? Houve casos que ele causou a doença nas pessoas que já foram vacinadas? Isso, o Instituto Gamaleya não respondeu, a União Química não complementou esses dados. Então o que eu quero que você entenda de toda essa explicação que eu fiz até agora? Que a Anvisa negou o pedido de uso emergencial da Sputnik V não foi por falta de dados burocráticos, como algumas pessoas estão dizendo por aí. Ela negou, primeiro, por uma falta de dados, por uma falta de conhecimento, de estudos que comprove que essa vacina realmente não causa danos. Na medicina a gente tem uma máxima que é o seguinte: quando a gente acha que causa danos, a gente não utiliza. E nesse caso, a gente não sabe nem de qual das 7 fábricas na Rússia essa vacina vai vir. Então a gente não tem dados, a gente não sabe se essa vacina vai causar ou não malefícios para a população, tá? Outro ponto que eu quero que você entenda também é que o Instituto Gamaleya não solicitou o registro dessa vacina nas 10 maiores agências regulatórias do planeta, que foram aquelas que eu citei no início do vídeo, por exemplo, o CDC americano, a EMA, a japonesa, enfim. Ela não solicitou nessas grandes agências regulatórias, justamente porque ela sabia que ela iria ser questionada por essa falta de dados. Então, respondendo a pergunta no início do vídeo de quem era a culpa pela negativa da Anvisa em autorizar o uso emergencial da Sputnik V, a resposta é o Instituto Gamaleya. O Instituto Gamaleya que não apresentou dados para que a Anvisa tivesse segurança em aprovar uma vacina e falar assim para a população: população, vocês podem utilizar essa vacina, que essa vacina é segura. Assim como fizeram com as outras 3 vacinas que já estão aprovadas pela Anvisa, em que a Anvisa coloca a chancela e fala: população, pode utilizar a vacina que ela é segura, ela vai te trazer benefícios. E agora falando um pouco da minha opinião, eu acho que nesse momento a Anvisa acertou em não autorizar o uso emergencial dessa vacina. Apesar de ter uma pressão muito grande por parte dos governadores do Nordeste, alguns outros órgãos, a União Química fazendo uma pressão muito grande, o próprio governador aqui do Distrito Federal que já disse que vai comprar essa vacina para vacinar a população, eu acho que nesse momento essa atitude foi correta. A Anvisa é uma agência reguladora extremamente competente, extremamente respeitada, e se a Anvisa está nos dizendo que está faltando dados, que a vacina, que eles não podem falar se essa vacina é segura ou não, a população tem que respeitar. Vamos aguardar esses dados serem complementados, e assim que esses dados forem complementados, a gente vai ter certeza
que ela é uma vacina segura e que a população vai poder utilizar ela com segurança. E você, o que você acha dessa decisão da Anvisa? Como eu prezo pelo bom debate, eu quero saber a sua opinião. Comente aqui pra mim o que você achou dessa explicação e também da decisão da Anvisa. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda demais a produzir o conteúdo para vocês e trazer cada vez mais informação de qualidade para você que quer se inteirar dos assuntos e quer sair fora desse tanto de fake news, desse tanto de gente maluco falando um monte de bobagem por aí, tá bom? Até o próximo vídeo.